sob a responsabilidade das delegacias distritais. Então, por exemplo, lá em Japeri, onde eu estava de plantão, quando não era uma situação flagrancial que Beleza, aí tu chegou no Rio, qual delegacia que você virou titular? Foi lá mesmo na Baixada? Como é que foi você depois que você parou de ir de ônibus, De de trem, trem pô. trem de terno e armado, não, na verdade, assim, a carreira ela tem uma progressão, né, natural, é é igual pra todo mundo. é igual para todo mundo. Você entra na carreira, normalmente você vai para uma central de flagrante, onde você vai ter as primeiras noções, principalmente para alguém que está fora da polícia. Os colegas que já são policiais, que ingressam, têm menos dificuldade, principalmente quem já é do Rio, já é policial, ele tem mais facilidade, porque já está devidamente inserido na atividade policial. Mas no meu caso, e é assim, para a maioria dos candidatos que são aprovados, não tem nenhuma noção de polícia, né. Então, normalmente eles ingressam como delegado adjunto, terceira classe, e você vai para a central de flagrante. Então, no meu caso, eu fui para Japeri, era uma central de flagrante. O que que seria uma central de flagrante? Você fica de plantão 24 horas, esperando por aquelas ocorrências que a PM apresenta para ser apreciado ali, e o delegado, cabe a ele decidir se vai prender ou não aquele indivíduo conduzido. Então, essa era a minha atividade. Eu trabalhava 24, descansava 72 horas. Ali eu fui aprendendo, pegando as primeiras noções de polícia, trabalhei 1 ano e meio em Japeri, fui para Belfor Roxo, uma outra central de flagrante, onde eu trabalhei 1 ano e pouco. Isso já era 2010, né. E em 2010 a polícia estava lançando um projeto novo, chamado Divisão de Homicídios. E foi um momento, vamos dizer assim, muito importante na história da Polícia Civil e de transformação da segurança pública no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque até aquele momento os crimes de homicídio, eles ficavam, sob a responsabilidade das delegacias distritais. Então, por exemplo, lá em Japeri, onde eu estava de plantão, quando não era uma situação flagrancial que o policial trazia alguém conduzido, ele, noticiava que alguém tinha sido morto, né, em determinada rua, alguém recebeu ali uma quantidade de disparos de arma de fogo e já estava sem vida. Eu acionava a perícia ia até o local, periciava, né, aquele corpo, o rabecão levava. Esse corpo vai ser periciado e constatado, evidentemente, o óbito por projetil de arma de fogo. E a delegacia de Japeri ficava responsável em tocar essa investigação. Assim era na capital, no interior e na Baixada. Cada delegacia cuidava do seu próprio fato. Ocorre que esse modelo você não especializa a investigação. Por exemplo, se o crime foi sexta-feira à noite, você vai ter sábado e domingo. Essa investigação só vai começar a ser tocada na segunda-feira. Então você perde 2 dias. E a gente vai conversar aqui, obviamente, hoje sobre o livro, a gente vai falar um pouco sobre vestígio que é uma prova fundamental para você fechar um homicídio. E os vestígios se perdem, né? Uma câmera que pode ser retirada do local, um estojo ou um projetil que pode se perder por causa da ação do tempo, uma testemunha que pode ser morta ou desaparecer, enfim. Quanto mais rápido você fizer uma diligência, maior é a sua possibilidade de êxito, de descobrir quem matou e por quê, e prendê-los. Nesse modelo antigo, antes da divisão, você ficava com um espaçamento de tempo até esse trabalho ser realizado. Isso ia gerando prejuízo, a ponto de você não ter uma efetividade na apuração. Então nós tínhamos uma resolução muito baixa, e numa resolução muito baixa, você acaba alimentando quem mata, tá. Então 2010 é um ano importante para a Polícia Civil, porque decidiu-se que na capital primeiro, ainda não tinha na Baixada, vai demorar a abrir uma divisão de homicídios na Baixada, então só na capital, as investigações de homicídios iam sair das delegacias de bairro, iam ser concentradas numa única unidade na capital, na Barra da Tijuca, onde está até hoje. A Delegacia de 16ª. não, na divisão de homicídios. Ela fica no Jardim Oceânico ali, Ali, ó, Ah, do tá. lado de cima. 16ª lá do outro na Barrinha. Sim, 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 sim. E aí, esse projeto foi lançado, e aí precisava de 4 delegados responsáveis em fazer os locais de crime, tá. E aí precisava de um perfil adequado para fazer aquela atividade.
E aí, por alguma razão, lembraram que tinha um cara lá em Belford Roxo que se enquadrava nesse perfil. E aí, na época, o colega que já estava inserido no projeto, que era o Henrique Damasceno, que inclusive hoje é o diretor do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é paulista também, palmeirense. Esse é o defeito dele. Ele me ligou e falou: Olha, eu já estou no projeto, você não quer dar um pulo aqui, conhecer o projeto? E o titular da época é o falecido Felipe Attori, já nos deixou, uma grande perda, inclusive. Ele está entrevistando algumas pessoas para vir integrar o projeto. Falei, eu vou aí. E fui, eu fui entrevistado e saí de lá meio com dúvida se aquilo ia dar certo. Liguei para alguns colegas disseram, cara, isso aí não vai dar certo. Esse projeto aí não vai dar certo. Onde já se viu uma única delegacia cuidar de todos os homicídios da capital? Esse projeto aí é natimorto. Eu ouvi de alguns colegas. Olha como que é a vida. E eu falei, poxa, mas e se não der certo? Eu tô em Belford Roxo. Falei, pô, mas eu já tô em Belford Roxo. Se não der certo, eu volto para Belford Roxo ou vou para outra delegacia. Não tenho nada a perder. E aí eu, no dia seguinte, pensei a noite toda, liguei para minha mãe e tal, refleti bem. E, pô, liguei para ele, Felipe, tô dentro, pode contar comigo. Sou o quarto elemento aí. E assim foi. Eu fui para delegacia, para divisão de homicídios na época, se chamava divisão de homicídios, junto com esses 4 colegas, inaugurou então esse novo modelo de enfrentamento aos crimes de homicídio. E aí eu ficava de plantão 24 horas recolhendo os cadáveres e fazendo as perícias de local. Essa foi a minha escola, aí como adjunto, 2010. E de lá eu não saí mais. E a demanda era bem grande, né? Absurda, A demanda era absurda. Por louca, né? quê? Como eu disse, como a resolução é alta, aliás, a resolução é baixa, o índice de homicídio é alto. Por quê? Porque quem opera no homicídio ele opera com mais ou menos certeza que vai ser alcançado. Isso. Quanto maior a certeza que ele não vai ser alcançado, ele mata e mata e mata muito. E nem se preocupa. Ele mata de dia, ele mata na frente da câmera, ele mata na frente da testemunha, porque ele não acredita que vai ser alcançado. E essa era a realidade, infelizmente, em 2010. Para você ter ideia, eu cheguei a fazer no único plantão 16 locais de homicídio. Estamos falando de 16 mortes num dia só. 16 locais de homicídio, isso quer dizer uma morte ou quer dizer que tipo, podiam ter mais pessoas mortas no mesmo local? Podiam ter. Podiam Eu ter, né? tô dizendo assim, na soma, Locais. você Entendi. fazer 16 homicídios no mesmo dia é muita coisa. Cara, assim, É muita pode coisa. parecer absurdo, então. Mas eu não, assim, eu moro aqui no Rio, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, englobando toda a capital, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, eu não achei muito. Não, mas é É, muito, não, é muito, desculpa, assim, é é bem, muito, bem aqui de. é Pô, muito. eu vi muita coisa acontecer aqui É. e eu achava que podiam Para ser a mais. 2010, Eu, para ach- 2010 era eu muito. achava que podiam Hoje ser a nós mais. estamos em torno de 2, 2,5. Tem Olha, vezes que não tem, coisa que era rara. Coisa rara, raríssima era acontecer olha que de você legal. ficar 3, 4 dias sem homicídio, como acontece hoje. Né? Caramba. Hoje fica 3, 4 dias. Ou seja, o projeto começou, foi uma decisão. Essa ideia foi do Alan Turnovski. O chefe de polícia na Na época era o época. Alan Tunovski. O governador era o Cabral. O secretário de Segurança Pública era o Beltrame. E Sim. foi uma política pública revolucionária. Revolucionária. Pegou-se um modelo que rodava bem na capital, trouxe para o Rio de Janeiro e fizemos uma adaptação à realidade do Rio de Janeiro. E esse projeto começou a rodar em janeiro de 2010. Quando foi janeiro de 2011, nós fizemos um levantamento estimado, nós tínhamos, com o projeto rodando, nós tínhamos percebido 1.200 vidas salvas. Ou seja, só o projeto rodando, 1.200 pessoas deixaram de morrer. Como? Redução. 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 A Por redução na quê, Fernando? quantidade. Por quê? Entendi. Porque na medida em que você trabalha com um projeto especializado, como era esse, muito especializado, você coloca tudo na mesma unidade, você controla o fluxo do que está entrando e do que está saindo. Para além disso, além de você concentrar, colocou-se o perito criminal na delegacia, o perito legista na delegacia, o papiloscopista na delegacia, o delegado para fazer o local na delegacia e uma equipe de policiais junto para ir até cada cena de crime, que hoje, o que a gente chama de Grupo Especial de Local de Crime, GELC. O grupo completo
você tem peritos, delegado e policiais indo para todos os locais de crime. Não importava se era pobre, não importava se era branco, se era ruivo, se era na Zona Sul, se era na Zona Norte. O mesmo tratamento era dispensado para todas as pessoas. Isso foi uma revolução. E deu certo. E está aí até hoje. Na verdade, deu tão certo que em 2014 ele foi replicado para Niterói e São Gonçalo, foi criado lá uma divisão, e foi criada uma divisão na Baixada Fluminense. E quando eu chego em 2010 na divisão de homicídios, eu permaneço até 2015. E eu passei em todas as camadas que um delegado pode passar dentro da divisão de homicídios. Eu fui delegado adjunto até 2012. Em 2012 eu fui alçado a delegado assistente, e aí eu fui trabalhar investigação, porque o delegado adjunto, ele só faz o local, ele não Sim. toca a investigação. O delegado assistente que toca. Então, em 2012, eu fui para delegado assistente e trouxe a minha experiência de local. Isso faz toda a diferença. Fui ser delegado assistente em 2012. Permaneci na capital como delegado assistente até 2015. E aí sim, respondendo a pergunta só agora, né? Fui ser delegado titular pela primeira vez na minha carreira na Delegacia de Homicídios da Baixada, em 2015. 7 anos depois que você tinha entrado para a Exatamente. polícia.